Olá, estou aqui para fazer mais um vídeo, você que nos assiste, e porque eu vi algo na televisão sobre esses falsos apóstolos, falsos pregadores, e nós ficamos com uma revolta com desses homens, nós ficamos entalados com eles na garganta. E nós, como somos pessoas comuns do meio do povo, nós não temos ninguém que tem coragem de chegar e falar para esses homens que eles estão esfolando, estão roubando o povo. Mas o único meio que nós temos é aqui a internet ainda temos a internet, que é um meio democrático, onde cada um pode falar, pode soltar o seu grito de repúdio, seu grito de revolta. E nós estamos aqui. Eu quero falar sobre um apóstolo que está aí na televisão. Ele é considerado como um santo. E aqui na internet tem pessoas que defendem ele de unha e dente. Ainda tem a coragem, a blasfêmia de dizer que esse é homem de Deus. E todo mundo louva esse homem. Você vê ele aí, até pregadores dizendo que ele é homem de Deus. Pelas escrituras sagradas, analisando as escrituras, ele não é homem de Deus, ele é um falso profeta. Ele é um falso apóstolo. Como tem outros, mas hoje especificamente eu estou falando dele. Você vai logo entender, eu não vou falar o nome, mas você vai entender. É um que anda vendendo fronha, um que anda dando toalhinha ungida, um que pega o suor dele, né? Então nós queremos fazer algumas reflexões, se você está vendo esse vídeo, para você saber distinguir entre o verdadeiro e o falso, para você não jogar todo mundo na mesma panela. Porque eu vejo aqui, parece que quando um faz essas coisas, eles colocam todo mundo na mesma panela. Então o objetivo hoje, além de abrir o teu olho, talvez você faz parte dessa dita igreja entre aspas, talvez você tenha esse homem como homem de Deus, mas pelas escrituras sagradas, ele não é homem de Deus. Ele é um falso profeta. É um falso apóstolo. Porque eu não posso julgar. Mas a palavra de Deus, ela condena. Ela fala se ele é, se não é. Não é verdade? Porque nós não devemos julgar. Quem julga é a palavra. Se eu pego a palavra de Deus, a palavra está falando uma coisa, ele está fazendo outra, então ela está falando que ele não é aquilo que ele está dizendo que é. E esse homem, ele está agora na televisão pedindo 100 mil pessoas com 300 reais. Você sabe lá o que é 100 mil pessoas com 300 reais, meu amigo? É muita grana. E você observa que esse homem, desde que ele entrou na televisão, ele nunca cessa de pedir dinheiro. Ele nunca cessa de ter criatividade. E está sempre no sufoco. Mas você está vendo sempre o patrimônio aumentar. Embora ele é um mentiroso, ele fala que nada é dele. Eu vou lhe falar uma coisa para vocês. Eu tive alguém, parente meu, que trabalhou lá. E ele viu o documento de uma certa fazenda, não essa outra, a anterior, no nome dele. E esse parente meu falou, não, era dele, no nome dele. Então, só que ele chega dizendo que é a maior cara de pau. Ele deveria passar óleo de peroba. Você já viu falar aqui lá? Óleo de peroba? Peroba nele? Uma cara tão deslavada dizer que não tem nada no nome dele. Pois bem, o que eu quero voltar é o assunto das 100 mil pessoas com 300 reais. Para que ele quer esse tanto de dinheiro? Né, ouvinte? E ele diz que é para a obra de Deus. E o interessante é que quando ele pede, ele fala, olha, não quero que leve na igreja. Eu quero que você deposite diretamente na igreja, na conta da igreja. Ouvinte, vamos ser inteligentes. Esses homens, eles brincam com a inteligência do povo. Eles zombam da sua cara. Você sabia disso? Eles zombam. Lá nas mansões dele, ele dá risada. Eles racham o bico de dar risada de você. Porque você é um tolo.
pensa que o povo é tolo, e realmente é, ouvinte. Nós estamos comprovadamente vendo que esse povo é um povo tolo, porque eles não querem saber da verdade. Pois bem, por que será que ele não quer? Ele foi até arrogante, dizer, olha, não leva nas igrejas. Se for para levar para as igrejas, então nem faça parte disso. Ora, ouvinte, se ele diz que as igrejas é de Deus, que os pregadores dele lá, os pastores dele é de Deus, por que não quer levar lá? Tem pessoas que têm dificuldade de depositar o dinheiro, prefere entregar na igreja, que está confiando que vai entrar na conta. Mas o problema é que ele não confia nem nos pastores. Ele acha que a igreja dele vai roubar ele. Ouvinte, se você soubesse que eu sei, se você soubesse as coisas que nós ficamos sabendo por aí dessa igreja, você ia se escandalizar muito mesmo. Não só nela, outras. Eu conheço esse meio muito bem. E eu fico enojado, gente. Aí você vê a esposa dele lá com aquela cara de santa. Se você soubesse quem essa pessoa é, se você soubesse os filhos, as filhas, como que elas se portam, larga de marido, separa, é tudo encobertado, gente. Mas parece que escândalo nenhum abala eles. Parece que eles conseguem mais dinheiro ainda. Vocês já perceberam que quando aparece um escândalo, parece que é a época que eles mais ganham dinheiro? E aí eles usam o evangelho. Mas eles não têm parte com isso aqui, ouvinte. Eles não têm parte. A parte dele é com as trevas. Mas eu quero fazer uma leitura aqui, porque a palavra de Deus, se as pessoas fossem para a palavra de Deus, elas não seriam enganadas. Se elas quisessem alguma coisa com a verdade, com a luz, elas não seriam enganadas. E esse povo dessa igreja é enganado, porque eles são também, eles são enganados pela própria concupiscência deles, porque eles estão querendo algo em troca de Deus. Eles querem comprar as bênçãos de Deus. Eles querem comprar a qualquer preço. E aí são enganados. Por isso que nós estamos aqui. Se você tem visto esses escândalos por aí, você não coloca todo mundo na mesma panela. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele não corre atrás de dinheiro. Quando você vê um pregador, um cifrão, a obra de Deus está sempre precisando. Vende. Primeiro lugar, para quem que, se ele diz que é ministro de Deus, se ele diz que é enviado de Deus, para quem que ele tem que pedir? Não é para o próprio Deus? Olha que incoerência. Quer dizer que eles não têm, eles falam que têm contato com Deus, não fala? Eles falam que são homens de Deus. Ora, se eu sou homem de Deus, se eu acredito que Deus é poderoso, se eu acredito que Deus é o dono do ouro e da prata, eu fico quase metendo a mão no bolso do povo? Ora, Vitor, vamos ser inteligentes. Por isso que eu gosto dos homens de Deus do passado, os heróis da fé, 300, 200, 500 anos atrás, 400 anos atrás. Se você vê o livro Heróis da Fé, esses homens não pediam dinheiro para o povo não, mas eles mantinham a obra. Quando eles estavam precisando de recursos, eles dobravam o joelho, como diz aquele texto, e entravam no quarto. E Deus que vem em secreto via as orações daqueles homens. Eles tratando de coisas do reino. Hoje você não vê isso. Você vê eles te constrangendo você a dar dinheiro para eles. E ninguém para pensar, ora, se esse homem é de Deus, Deus é todo poderoso, Deus tem que dar. Eu creio assim. Eu creio, quando Deus dá o ministério, eu tenho que pedir as coisas para Deus, não para o homem. É Deus que vai tomar os caminhos, é Deus que vai mover os corações. Não dessa forma, sutilmente. Eu vou fazer a leitura no livro de 2 Pedro, no capítulo 2 em diante. Preste atenção na leitura. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio com palavras fingidas. Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Aqui está dizendo, ouvinte, que Deus está de olho neles. Vai chegar o tempo desses homens entrar nas trevas. E está falando aqui que muitos iam seguir as dissoluções. O que é dissolução? A dissolução vem da palavra diluir. Estão diluindo a palavra aqui, ó. Eles estão fazendo com que a palavra não seja nada para eles. É isso que é dissolução. Então, a palavra de Deus fala que eles, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Ora, será que você não percebe isso? Será que você é tão tolo? Eu vejo as pessoas lá vendendo a alma deles para o diabo. É isso que estão fazendo. Troca daquelas supostos milagres. Supostos milagres, viu, ouvinte? E no interessante que a palavra de Deus nos exorta que no final ia brotar igual a mato. Igual a mato ia brotar esses homens. E se você vê um apóstolo aí se auto-intitulando apóstolo, ele é falso. Apóstolo de Jesus Cristo. Só foram 12. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Foram eles que o próprio Cristo, pessoalmente, comissionou eles. Essa é a verdade. O que vier de apóstolo aí, por mais cara de santo que ele tenha, por mais cara de piedade que ele tenha, ele é um falso apóstolo. Se você quiser saber mesmo, a prova que os verdadeiros apóstolos, que foram os 12, está em Apocalipse. No livro de Apocalipse fala que o nome dos 12 está lá no fundamento da cidade. Será que o nome desses que está por aí brotando, andando de jatinho para cima e para baixo, está lá no fundamento da cidade da Nova Jerusalém? Será que está, ouvinte? Eu tenho certeza que não, porque eu não achei lá no muro da cidade. Está aqui, em Apocalipse 21, do versículo 14. Preste atenção que eu vou ler. Apocalipse 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Está vendo? Será que esse texto aqui você consegue entender ele? Será que você consegue, você que tem na sua igreja algum apóstolo se intitulando? Que eu tenho visto por aí. Agora, tanto apóstolo para cima e para baixo. Mas será que o nome dele, aqui só está o nome dos 12 apóstolos. Era 12. Não era 13, não era 15, não era 1000, mas sim 12. Como eu já expliquei num vídeo. A palavra, o Novo Testamento, a igreja é fundamentada sobre a doutrina dos 12 apóstolos. O qual Jesus é a pedra fundamental. E aí vieram os apóstolos. Jesus entregou a doutrina para eles. Eles que passaram para nós, os 12. Por isso que tem uma palavra que fala lá que eles eram considerados como o lixo desse mundo. Como eles tinham um cargo muito grande na igreja, mas muito grande. A palavra de Deus, Jesus falou assim, ó, como vocês têm esse cargo muito grande, para vocês não ficarem orgulhosos, vocês vão ser considerados neste mundo como escória. O apóstolo Paulo também falou assim, ó, nós somos considerados como escória, mas vocês não. Esse texto aqui eu tenho visto as pessoas pegarem ele e dizer para eles, não é verdade. Quando o apóstolo falou que eles são considerados como escória do mundo, era para os apóstolos. Você pode ler o texto, nós não temos tempo para ler, mas vai aparecer aí, provavelmente vai aparecer aí no seu vídeo, para você entender esse texto. Porque
as verdades, as grandes revelações foi dado para os apóstolos. Então foi muito desprezado. Por isso que todos, com exceção de um, todos eles tiveram mortes terríveis. Foram humilhados, foram queimados vivos. Outro foi traspassado. Se você ler a história dos apóstolos, você vai ver que eles pagaram um preço muito alto por ter essa incumbência da igreja, por ser apóstolo. Mas hoje você vê esses apóstolos aí, eles não se misturam com o povo. Tem um aí que para ganhar dinheiro, ele abraça. Ele beija, abraça, mas depois chega em casa, ele manda desinfetar a roupa dele. Pode ter certeza. Ele faz uma jogada de marketing. Então, você que está vendo esse vídeo aqui, você não se deixa enganar. Se você examinasse as escrituras, você saberia discernir quem são esses homens. E quanto mais eles vêm parecendo com a verdade, pior são. Porque quando vem aparecendo com a verdade é mais difícil. Ó, tá vendo? Olha, presta atenção aqui, ó. E que eles introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que é introduzir? É colocar por baixo, encobertamente, coisas difíceis de você entender, de você perceber. E hoje você vê esses homens como lobos vorazes. E aí vai dizendo aqui, ó, no capítulo 2, no versículo 14: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão, ele trocou as coisas de Deus por dinheiro. Ele começou a profetizar por dinheiro. Está lá em Reis. Balaão foi um profeta, um falso profeta, que trocou o ministério dele por dinheiro. Igual hoje. Não é diferente. E quando fala aqui, todos os olhos cheios de adultério, está adulterando a palavra. Está adulterando a doutrina que Jesus deixou para nós. Então eu espero que você, através desse vídeo aqui, você abra os teus olhos. E vou lhe dizer mais, vai aparecer mais ainda. Vai aparecer esses homens fazendo sinais e prodígios de mentira. Não se engane com isso. E ele vendendo aquela fronhinha lá de, consagrando. Não se viu? Seu sonho está fora da palavra de Deus. E está aí cada vez mais rico, bilionários. E você pobre. Porque você não quer conhecer a verdade. Você não quer ir para as escrituras. Então você também está debaixo de maldição. Porque você está junto com esse homem. No pecado dele também. No dia do juízo, você que pertence lá. Você que ajuda ele. Você que defende ele. Você vai estar lá no dia do juízo. Deus vai requerer conta disso. E oxalá que esse vídeo abra os teus olhos. Pense no que foi falado.